Pronto, tá gravando. Então, recapitulando lá sobre os sistemas de partículas das aulas assíncronas, e a gente viu sobre os teoremas de conservação do momento de energia, momento angular e momento linear, que eu considero como uma introdução, a gente já viu isso lá em Física 1, né? Então, foi mais uma questão de formalismo, de somatório e tal, para a introdução de dinâmica de corpos rígidos. Então, vocês vão perceber que na lista não vão ter esses exercícios, de obter o centro de massa. Os exercícios são muito especificamente de dinâmica de corpos rígidos, e mais especificamente ainda dessa parte final, tá? Que vai ser sobre momento de inércia, tensor de inércia e momento angular, tá? Então, vocês vão perceber que a lista de exercícios está muito relacionada à aula de hoje, por exemplo. Vai ser uma aula muito importante. E em relação mas e aqueles tópicos de sistemas de partículas? Então, aquilo é uma introdução que, se você pensar em corpos rígidos, os corpos rígidos constituem um sistema de partículas, né? Só que o que acontece de especial com os corpos rígidos? As partículas possuem distâncias fixas, né? Quando você tinha um sistema de partículas, aquela distância podia ficar variando, como você tem um gás, por exemplo. Mas a gente vai tratar de corpos em que essa distância é mantida fixa, tá? Então, basicamente, a gente acaba mencionando aqueles resultados de sistemas de partículas que a gente obteve, mas a gente acaba reforçando esses resultados nas aulas de corpos rígidos, como vocês vão ver aqui, tá? Então, é uma coisa assim, não vão ter exercícios específicos daquela parte. Embora conceito de centro de massa, né, isso energia de rotação, que mais que a gente viu lá? Momento de inércia, que a gente vai puxar aqui agora, aquilo ali tudo já traz, né, muito daqueles conceitos, mas eu considero ali quase uma revisão mesmo do que foi feito na física básica lá. Aí, pessoal, então eu vou começar a falar aqui de dinâmica de corpos rígidos, só que tem umas aulas super importantes, que foram as últimas, assíncronas, em que teve aquela aula do texto, e eu percebi, assim, que eu acho que eu tive que dar um passo atrás, colocando aqueles vídeos, porque acho que nem todo mundo conseguiu compreender, tipo assim, precisava de meio que uma revisão de corpos rígidos, talvez, né, por causa da diferença de nivelamento que existe das matrículas dos alunos aqui. Então, aquelas aulas, eu vou retomar essas aulas que eu falei dos vídeos, de velocidade angular, são as que eu quero que todo mundo, assim, tem que partir sabendo aquilo, tá? Porque hoje nós vamos fazer uma generalização importante sobre momento angular, sobre momento de inércia, velocidade angular, então a gente tem que estar com aquilo calibrado, tá? Então, o que eu vou fazer agora nessa aula vai ser recapitular os conceitos fundamentais, que eu vou destacar até aqui as fórmulas, e a gente vai deduzir o conceito geral, que é o de tensor de inércia, tá? Pelo que eu vejo lá no canal do YouTube, eu acompanho o andamento, né? As visualizações são... não é todo mundo que está visualizando. Então, cuidado aí, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro conceito que eu vou retomar aqui é o conceito de velocidade angular, que algumas pessoas até já me perguntaram naquela aula de dúvidas lá. Então, pensa bem, pessoal, quando a gente está tratando de um corpo rígido, eu comentei isso, né? A gente tem qual seria o movimento geral de um corpo rígido. Você pode localizar o centro de massa, né, desse corpo rígido. Então, se você pensar que ele pode ter um movimento mais complexo possível, é que esse corpo translada e roda ao mesmo tempo. Então, basicamente, o movimento de um corpo está dividido no movimento de translação, em que você pode focar no centro de massa, né, porque o centro de massa ele se move como se fosse uma partícula de massa emisão concentrada naquele ponto, sujeita às forças externas, que, né, podem provocar a translação desse corpo, e um movimento de rotação em torno de um determinado eixo, né, que passa por um determinado ponto, né, não necessariamente o centro de massa. Então, quando a gente fala de rotação em torno de um eixo, a gente revisou naquelas aulas conceitos de cinemática rotacional, que é falar de, o que é velocidade angular, aceleração angular, né, os ângulos e tal, as principais unidades, torque. Mas aqui é fundamental que a gente trate de modo mais geral dessas grandezas, porque os movimentos vão ser mais complexos, né, vão ser movimentos mais gerais.
Então, o primeiro conceito que eu considero um conceito-chave de entendimento é o de vetor velocidade angular. Então, quando eu falo de velocidade angular em termos do módulo, se você olhar para esse, né, você tem um sisteminha lá de referência, o corpo aí está girando. Esse é um disquinho aí, por exemplo, esse disco gira em torno desse eixo Z. Se eu marcar esse ponto P aqui como um ponto de referência, como uma partícula do corpo, a gente vê que esse corpo varre um ângulo φ, um ângulo dφ, né, num dado intervalo de tempo dt. Então, a velocidade angular está relacionada à taxa de variação angular que esse ponto, né, do corpo está descrevendo, não é isso? Então, o módulo da velocidade angular é dφ dt, dado, então, por unidades de radianos por segundo. Agora, como é que eu defino um vetor velocidade angular, gente? É definido pela regra da mão direita, tá? Então, recapitulando, esse é o primeiro conceito que eu destaco aqui. Qual que é a direção do vetor velocidade angular? Então, eu vou tentar virar aqui, porque para vocês fica meio difícil de ver, né? Então, olha, tá lá o meu corpo, tá aqui o meu eixo Z. Meu corpo está lá girando em torno do meu eixo Z, como esse disco. Como é que eu defino o vetor, a direção do vetor velocidade angular? Pela direção do eixo de rotação, não é isso? E o sentido? Então, nesse caso aqui, a direção do vetor ômega seria a direção Z, né? E o sentido? É Z para cima, Z positivo ou Z negativo? Então, isso você pode fazer pela regra da mão direita. Alguém tem dúvidas de usar a regra da mão direita aí? Como é que faz? Então, olha, você tem que saber se a rotação é no sentido horário ou anti-horário, né? Para você definir o sentido de ômega. Então, olha, no caso do disquinho, vamos pensar nesse disquinho aí, girando no sentido anti-horário, representado por esse primeiro vetorzinho aí azul. Sentido anti-horário, como é que eu representaria ômega lá, ó? Igual eu representei aqui, ó. Se o módulo dela for 3 radianos por segundo, vocês concordam que no sentido anti-horário, meu dedão dá para cima? Certo, gente? Para cima na direção de Z? Então, o ômega seria positivo na direção de Z, né? E se o sentido for anti-horário? Se o sentido de rotação for anti-horário, você usa essa regra da mão direita e vê lá que o seu dedão vai dar na direção de Z negativo. Então, se você fosse representar a ômega como um vetor, seria menos, por exemplo, 3 radianos por segundo na direção de Z, tá? Então, esse é o primeiro conceito-chave aí. Ômega é um vetor que está na direção do eixo de rotação. Beleza. Aí, pessoal, um segundo conceito é o conceito de definição da velocidade linear. Porque lembrem o seguinte, e aí entrou esse produto vetorial. Aí entrou esse produto vetorial ômega VEC R. Então, por que isso é uma generalização? Então, vale a gente lembrar lá que a gente sempre via que velocidade angular era ômega R, V igual a ômega R. Por que era assim antes, era uma coisa mais simples, e agora V eu estou definido como sendo o produto vetorial ômega VEC R? Justamente porque a gente está tratando de casos mais gerais. Então, antes, por que eu podia falar isso antes? Quais são os casos em que isso acontece? Imagine, então, por exemplo, que você tem... Deixa eu ver como é que eu desenho isso. Pode ser assim. Então, você tem lá uma partícula, então aqui está o seu plano Y, X, que está aí no plano da tela suas, tá? Esse aqui é o eixo Z, que aponta para fora. E você tem uma partícula andando no plano XY, tá? Em torno do eixo Z. Aí, como é que eu represento? Então, você já sabe que o seu ômega está lá na direção, saindo aí do plano do papel, né? Saindo da sua tela. Aí, nesse ponto específico aqui, olha, onde eu desenhei a minha massinha, M, para onde que está o vetor velocidade linear, pessoal?
Onde que está o vetor velocidade linear dessa massinha que anda aí na tela? Naquele ponto específico. Tangente a curva, não? A tangente? Tangente à curva, exatamente. Então, ela está tangente aqui, ó. Esse é o vetor velocidade linear. Agora, por que eu estou falando que V é ômega R simplesmente? Onde que está o seu ômega? Então, o seu ômega está lá na direção de Z, saindo. Pensa na sua definição lá, ó, geral. V igual a ômega VEC R. Vamos lembrar, o que é R? Ômega a gente já sabe. O que é R? R é o vetor que localiza a sua partícula em relação à origem que você definiu. Então, vocês vão perceber que nesse caso de rotações é muito importante que você defina o seu sistema de referência e a origem dele. Então, o meu sistema de referência eu já desenhei e a origem está bem aqui no centro da órbita, tá? Então, o meu R é esse vetorzinho aqui, ó, que localiza a partícula lá. Então, faz aí, o que é ômega VEC R, pessoal? Ômega aponta para fora, saindo da sua tela. Vocês conseguem fazer essa regra da mão direita aí? Ou faz aí no plano da sua mesa? Vocês conseguem perceber que ômega VEC R, ó, vou fazer aqui na... Então, imagina que aqui é o meu eixo XY, tá? Ó, meu plano XY e o meu eixo Z está perpendicular ao plano. Então, eu tenho que ômega está para cá. Ômega, ó, lembra da regra da mão direita com produto vetorial. Seus dedos apontam na direção de ômega. Pode ser assim, assim, assim. E aí o VEC faz o quê? O VEC abraça com a palma da mão o outro vetor, né? Ó, vai em direção ao outro vetor, ao R lá embaixo, ó. VEC R. Caiu lá no R, e o meu dedão dá justamente o V que vocês falaram que é tangente à curva, né? Só que nesse caso dessa partícula andando no plano XY, o que a gente tem? Em qualquer ponto que essa partícula esteja, qualquer ponto que ela esteja, vocês concordam que o ômega é sempre perpendicular ao R? Porque o R está no plano XY e o ômega está no eixo Z. Concordam? Sim ou não? Então, como o ômega é sempre perpendicular ao R nesse caso, aqui é seno de 90, ó. É o módulo de ômega vezes módulo de R vezes seno de 90 o tempo inteiro. Então, só faz sentido eu falar que V é igual a ômega R. Né? E a velocidade é sempre tangencial e o módulo dela, ômega R. Então, a maioria dos casos, quando a gente tratava lá na física 1, eram esses casos que a gente tratava. A gente tratava de movimento, geralmente no plano XY, um movimento planar, com um eixo de rotação perpendicular ao plano. Então, a gente sempre chegava nesse caso, V igual a ômega R. Tá bem? Mas, se você vê, existem casos, por exemplo, como é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse ou esse aqui. Então, imagina esse corpo aí agora, olha. Esse corpo é um corpo rígido, que tem uma distribuição de massa, e ele gira em torno do eixo Z. Ah, então aonde está o meu vetor ômega? Meu vetor ômega está na direção de Z. Só que agora eu quero identificar, deixa eu desmanchar aqui. Eu quero identificar o vetor velocidade linear para uma determinada partícula desse ponto. Né, gente? Porque uma determinada partícula desse corpo. Porque o corpo tem infinitas massinhas lá. Aí eu estou olhando para uma delas especificamente, uma que está lá no ponto P. Não, então aqui é como se tivesse uma massinha. Como é que está a velocidade linear daquela massinha naquele instante? Porque ela roda, beleza, isso me define a velocidade angular. Mas ela tem essa velocidade igual a outra tinha, né? Meio que tangencial à órbita dela ali, né? Então, agora você vai usar a sua definição geral, tá? Só que olha onde está a origem do meu sistema. Eu desenhei o meu sistema, XYZ, mas nesse caso aí que está esquematizado, a origem do meu sistema está fora aqui do corpo, ó. Então, cadê o vetor R? R é o vetor que sai da origem e localiza a minha massinha, lá no corpo rígido, meu elemento de massa. Então, aí, meu vetor azul é meu vetor R. Vocês estão vendo? Tá com um atraso. Não, tô dando pra ver.
Tá. Então, meu vetor R tá aparecendo aí, e o ômega? O ômega tá aqui, de laranja, na direção Z. Agora, o ômega é perpendicular a R, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Sim? O que vocês acham? Ômega é perpendicular a R? Sim. Ó, o ômega tá aqui. Não sei o que é melhor pra vocês verem. Ó, o ômega tá aqui. O R tá ali, ó. Ó, ômega R. Ó, o R tá inclinado. O R não faz 90 Então graus não é por hora. não. Então não é não. Não, mas você entendeu por quê, Gustavo? Sim. Tá? Agora eu entendi a posição. Nem sempre, quando você pega uma rotação genérica aí e está olhando para uma determinada massa desse corpo, o vetor R que localiza a massa, nem sempre ele é perpendicular a ômega. Então, isso aqui é um caso muito particular, ó, que a gente estava olhando sempre partícula andando ali no plano XY, e isso sempre acontecia. Mas agora não, tá? Então, a gente tem que tratar o V do seu modo geral. Como é que eu acho o V? Fazendo produto vetorial ômega VEC R. Ômega está lá no eixo de rotação, na direção de rotação, né? E R é o vetor que está localizando a sua massa, o seu punho e a sua origem, ó, fazendo o produto vetorial. Então, nesse caso aí, ó, pela minha regra da mão direita, a minha velocidade daria mais ou menos ali para dentro. Meu dedão apontou para dentro, ó. Tá certo? O que acontece, eu não sei se é isso que você quis dizer, Guilherme, sei lá, ó, Gustavo. O vetor velocidade linear, como ele é o produto vetorial de ômega e R, ele é perpendicular simultaneamente aos dois, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é falar que ômega é perpendicular a R. Não necessariamente, né? Como é esse caso aí. Tá, gente? Então, a gente acha o V, tá aí marcado de asterisco de novo, vai ser uma outra relação importante da aula, das aulas passadas aí. Velocidade linear é dado pelo produto vetorial de ômega, que é o vetor velocidade angular, com R, que é o vetor que localiza essa massa no seu corpo rígido. Ok. Agora, vamos para o resultado mais importante que a gente tem que entender para a aula de hoje aqui, que é o momento angular de um corpo rígido. Eu expliquei isso lá também, e a gente vai cair nos casos especiais para a gente deduzir o geral hoje. Então, vamos relembrar, ó. Vamos relembrar o que é momento angular. Qual que é o objetivo da aula de hoje? A gente entender a expressão geral de momento angular para um corpo rígido, tá? Mas vamos pensar na coisa mais simples, um corpo constituído de uma só partícula. Como é que significa momento angular para essa partícula, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente sabe, a gente pode até começar fazendo analogia com o momento linear, né? Momento linear é um vetor super importante quando a gente quer falar sobre translação. Momento linear é o produto da massa pela velocidade linear do corpo. Então, o que eu posso tirar de informação física olhando para o momento linear de uma partícula? Eu sei que, a gente sabe que a força externa resultante, isso vem lá da aula de sistemas de partículas, ó. A gente sabe que a força, né, segundo a lei de Newton, força externa ali sobre uma partícula, né, a massa vezes a aceleração dela. Se eu escrever isso aqui, ó, aceleração como dv/dt, vai ficar assim. Se eu colocar a massa dentro da derivada aí, que não faz diferença, já que ela é constante, então vai ficar mv dt. Então, ó, mv é o momento linear. O momento linear, ele é um vetor super importante, ó, então. A gente pode escrever a segunda lei de Newton em termos dele. Ou seja, toda vez que existir uma força externa resultante, ela provoca uma variação do momento linear do corpo. Só para a gente fazer a analogia com o angular, tá? Ah, isso faz sentido? Faz. Você tinha uma certa velocidade que definia um certo momento linear.
Aí veio e é aplicada uma força externa sobre a partícula. O que acontece? O momento linear varia, pode mudar tanto o módulo da velocidade, como pode mudar também a direção da velocidade. Então, se tem força externa, existe mudança do momento linear da partícula. Isso é a definição da segunda lei de Newton, tá? Isso é informação física contida nessa grandeza do momento linear. E o momento angular? Vamos lembrar. Momento angular de uma partícula. Imagina que você tem uma particulinha aqui, e essa partícula está... Esse é o eixo Z aqui. Esse é o plano XY. Então, ó, o plano XY é o plano lá onde a sua partícula está movimentando, e essa partícula gira em torno do eixo Z. Vamos encontrar, né, o raio é fixo, vamos encontrar o vetor, momento angular dessa partícula. Como é que eu defino o momento angular de uma partícula, gente? Vocês lembram? Não. Essa estava aí, ó, na última aula a gente definiu isso. Momento angular de uma partícula é R, VEC, P. Momento linear é M, V. Momento angular é o produto vetorial entre R e P. R é a posição dessa partícula em relação à sua origem ali do sistema, tá? Então, eu coloquei o meu sistema centrado ali na origem da órbita, tá? Então, vamos pegar a... Deixa eu achar isso aqui, peraí. Vou fazer a partícula aqui, assim. Então, aqui está o meu eixo Z, e o plano é o plano XY, e aqui está a minha origem. Ah, então vamos lá, vamos achar para onde que está esse vetor R. O que é R? Vamos desenhar ele aqui, R sai da origem e localiza a minha particulinha. Cadê o momento linear dessa partícula? Ele aponta para onde, gente? Que eu tenho que fazer o produto vetorial do R VEC P. O momento linear dessa partícula está justamente tangente à trajetória, né? Porque a velocidade dela está tangente à trajetória, não é isso, gente? Sim. Vai me falando aí se vocês estão viajando na maionese, hein? Então, aqui está o P. Então, imagina esse seu desenho aí, gente, sua partícula dando uma volta. Você já achou E, achou P, cadê o produto vetorial que você faz com a regra da mão direita? Para onde que aponta o momento angular dessa partícula? Vê se vocês conseguem me falar. Seria para dentro da tela, igual você fez no último? O momento angular. Ó, o momento angular é R, VEC, P. Vocês estão conseguindo visualizar isso, né? Que o P está ali tangente, só que está no plano XY, concorda, gente? Sim. Então, ó, R, VEC, P, olha o dedão para fora, ó. R sai, a origem está aqui no centro, ó. Localizei a massinha com o meu R. Vou abraçar o momento linear que está ali tangente, ó. Ó meu dedão. Meu dedão dá ali na direção do eixo Z. Então, meu momento angular aqui, ele está na direção Z, e ele vale R, módulo de R, no caso, porque R e P são perpendiculares aqui, né? De novo, é aquele caso especial lá. Então, módulo de R, M, V, na direção, já está na direção Z, né? Então, meu momento angular deu na direção de Z. O que quer dizer isso, essa grandeza, momento angular? O momento angular, ó, o momento linear no médio está relacionado à translação, o angular está relacionado à rotação em torno de um determinado eixo. Então, o fato dessa partícula ter momento angular na direção de Z, indica que ela tem uma tendência de rotação em torno do eixo Z.
Certo, gente? Só para a gente entender o conceito de momento angular, que é uma coisa que vem lá de fundamentos de mecânica, tá? Então, o momento angular está medindo a tendência que um corpo ou uma partícula tem de girar em torno de um determinado eixo, tá? A capacidade de rotação. Agora, imagina que, então aqui esse caso tem momento angular, e se você observar a partícula em qualquer outra posição, ó, pega lá o R, VEC P, R, VEC P. Você vai sempre achar a direção Z, gente, o tempo inteiro que você fizer R, VEC P, olha lá, o dedão aponta para fora, aponta para a direção do eixo Z. Vocês conseguem fazer isso com a regra da mão direita, senão vocês não vão conseguir acompanhar nada do que eu estou falando mais para frente. Tá claro isso, gente? Vocês conseguem ver que o momento angular dessa partícula o tempo inteiro aponta na direção do eixo Z? Sim, sim. Então, beleza. Agora, se eu falo o seguinte, agora eu vou mudar o meu vetor momento linear, tá? Para a gente ver o que acontece com o momento angular dessa partícula. Então, a partícula... Agora tá, deixa eu fazer mais simétrico para vocês conseguirem ver. Agora imagina que aqui está minha origem de novo, tá? Minha origem. Eu vou olhar lá para a minha particulinha. Localizei a minha partícula R, né, que é justamente o raio da órbita. E agora, eu não vou, essa partícula, ela não está, né, naquele instante ali que eu estou olhando para ela não está com o vetor velocidade tangencial, não, tá? Imagina que ela está com velocidade assim, ó. Então, é como se eu tivesse assim, ó, aqui está meu plano XY, lembra que o eixo Z está furando o seu papel, tá? Se eu tivesse a partícula fazendo uma órbita, o vetor velocidade linear estaria tangenciando a sua órbita. Só que agora, para essa partícula que eu olhei aqui, ela está indo assim, ó. O vetor velocidade dela não está tangente à órbita, não, está reto ali, ó. Naquele instante, vamos supor, tá? O vetor velocidade está justamente paralelo ali ao meu vetor R, tá bem? Aí, se eu perguntar para vocês, quanto vale, baseado na nossa definição, quanto vale o momento angular da partícula naquele instante ali, e ele aponta para qual direção? O que vocês acham? Vai, gente, ajuda o Gustavo aí, é só o Gustavo que fala. O vetor velocidade está ali, ó, na mesma reta do R. Quanto que vale o momento angular? Se você fosse fazer essa Zero? conta... Zero. Quem falou aí? Eu. Isso, Matheus. Zero. Por quê? Fala a conta. Ah, o que é momento angular? É R VEC P. Só que qual que é o ângulo ali entre R e V, que é o P? Zero. Eles são paralelos. Não é verdade? Então, é que se eu fosse abrir ali, o módulo de R vezes módulo de P, vezes seno do ângulo entre os dois vetores, seria seno de zero. Seno de zero é quanto? Zero. Não tem momento angular nenhum naquela posição. Mas como assim? Qual que é o significado disso, de físico disso? Não tem momento angular. Gente, aquela partícula, se ela tiver aquela velocidade apontada para lá, naquele instante ali, qual que é a tendência dela é dar volta em torno de Z? Não, saí de Z. E reto. A tendência dela é transladar, não é rodar em lugar nenhum. Não é verdade? Então, é andar no plano XY. Então, por isso que você fez a conta e acha o momento angular igual a zero. Então, o momento angular, lembrem, está relacionado a essa tendência de rotação em torno de um determinado eixo. Se você acha o momento angular
na direção de Z, opa, essa partícula, ela rotaciona, ou pelo menos ela tem uma tendência de rotacionar em torno do eixo Z, tá? Achou no eixo LX? Então tem uma tendência de rotação em torno do eixo X, tá? Tendência, uma capacidade. Então, relembramos o conceito de momento angular. Gente, concentra, se você não souber nada ali, de antes, concentra nessa parte agora, pra você entender. Então, foca lá, que agora nós vamos começar a generalização. Então, olha, eu sei calcular o momento angular de uma partícula. Só que agora, eu não tenho uma partícula, eu tenho um corpo rígido, igual está mostrado aqui, ó, do lado. Eu tenho um corpo que tem uma distribuição de massa. Esse corpo, ele gira lá, ó. Eu desenhei um sisteminha de coordenadas lá no ponto P, tá, gente? Ó, coloquei a origem ali, escolhi uma origem arbitrária, tá? Desenhei meu sistema de referência e o vetorzinho vermelho é o vetor que estou falando que é o da velocidade angular. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele corpo rígido inteiro, ele está girando em torno daquele eixo vermelho, tá? Quer dizer, o eixo vermelho é o eixo de rotação, como a gente já sabe, tá? Então, beleza, ó, o corpo rígido está girando, tem que ter momento angular. Como é que eu calculo o momento angular do corpo como um todo? Então, o que você vai fazer? Você vai parametrizar para uma partícula. Você sabe que o momento angular de uma partícula, imagina que é essa que eu desenhei, aquele cubinho laranjado ali. Se eu fosse calcular o momento daquela partícula, seria R VEC P, não é? Então, olha lá, R alfa. Alfa quer dizer só que é a massa alfa, tá? Uma massa qualquer. R alfa, VEC, P alfa. O que é P? P é igual a MV. Massa vezes velocidade linear. Não é isso? Porque como eu quero para o corpo todo, então eu coloquei um somatório na frente, porque eu vou ter que somar isso para todas as massinhas do corpo. Obviamente, se você for tratar do corpo de massa contínua, aquilo vai virar uma integral, tá bem? Só que o que acontece? A gente já sabe que velocidade linear de qualquer massinha, a forma geral de eu escrever ela é o produto vetorial, ômega VEC R, né? V é ômega VEC R. Não é isso, gente? Então, eu só coloquei lá, onde tiver velocidade linear, eu vou colocar ômega VEC R. Logo, eu concluí que o momento, ó, segue a expressão lá, que o momento angular total vai ser o somatório para todas as massas, ó, somatório para todas as massas. O Mzinho, ele foi aqui para frente, porque ele é uma constante, é um número, né? Ele não é vetor, então ele pode ir ali para frente. Então, de M alfa, que multiplica, ó, R alfa, VEC, V. Só que V é ômega VEC R. Então, essa é uma expressão importante que te dá um momento angular para um conjunto de partículas que formam um corpo rígido, tá? A gente vai ver casos simples, em que às vezes eu só tenho duas massinhas que estão formando o meu corpo, tá? Então, você vai ter que fazer um somatório ali para duas massas. Isso ainda está nas aulas passadas, tá, gente? Estou só recapitulando. Está nos vídeos passados. Então, beleza. Só que o que acontece? Tipo assim, vocês já viram momento angular lá em física básica, mas como é que era? Não era esse negócio complicado que eu estou vendo, esse monte de produto vetorial, não? Não é porque, geralmente, os casos que a gente via eram quais casos? Eram esses casos aí, por exemplo, tipo um disco, um objeto que gira no plano XY, como está desenhado aí, ó, é tipo uma panquequinha, né, um disquinho mesmo, que gira no plano XY em torno de um eixo fixo, que é o eixo Z, que está perpendicular ao plano, né, tipo disco. O eixo está lá central, perpendicular. Quando a gente usa essa simplificação, pessoal, olha, que eu tenho esse objeto girando no plano XY com eixo perpendicular, que é o eixo Z, na hora que eu for fazer, que eu for olhar para onde vai esse produto vetorial, primeiro eu faço ômega VEC R. Eu sei que a velocidade angular, ela vai ser sempre perpendicular a R. Por quê? Porque eu estou no eixo Z. E o R está no plano XY. Ó. R está no plano XY
E ômega está no eixo Z. Então, isso aqui, um é sempre perpendicular ao outro. Isso vai dar ômega vezes R, que aponta na direção de Z. Tá? Mentira, que aponta nessa direção laranja que eu desenhei aqui, ó. Que é ômega que está na direção de Z, né? Entenderam o que eu estou falando, gente? Ômega está na direção de Z. O eixo Z, que eu estou mostrando aí no desenho, ele está furando a sua tela. Se você fizer ômega vec R, esses dois vetores são perpendiculares. Olha o R. O R está lá no plano XY, localizando uma particulinha qualquer. Tá? Então, quando você fizer ômega vec R, vai dar esse outro vetor vermelho aqui. E se você fizer R vec esse vetor, você vai cair no eixo Z de novo. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O que eu quis dizer naquela aula? Que a gente sempre via casos em que o momento angular caía na direção de Z. Caía na mesma direção que o vetor velocidade angular. Era assim que a gente trabalhava lá em Física 1. Então, você sempre chegava numa expressão, o momento angular dava isso aqui, ó. Ele sempre era um momento angular em torno do eixo Z, porque a gente sempre estava considerando rotações, geralmente, em torno do eixo Z. E aí, era um somatório aqui em alfa, de N alfa. Aí, como isso aqui vai virar seno de 90 em tudo, isso fica R alfa ao quadrado, que multiplica ômega. Só que ômega também está na direção de Z, porque é no eixo de rotação. Lembram disso lá de Física 1? O que é esse somatório aqui, gente? Vocês lembram que isso era o momento de inércia do seu sistema? Então, não sei se vocês lembram que a gente sempre via momento angular era I ômega. Momento angular em torno do eixo Z era o momento de inércia do corpo. Aí tinha do cilindro, do não sei o quê, do disco, do aro, vezes a velocidade angular. Então, na verdade, esse é um caso especial dessa fórmula geral que a gente deduziu aqui antes. Tá bem? Lembram o que é momento de inércia, gente? Isso é fundamental para a aula de hoje. Momento de inércia, se você for ver, então, ó, olha para essa grandeza aqui. O momento de inércia está relacionado à distribuição das massas em torno do eixo de rotação. Tá? Ó? Então, imagina que você tem... A gente fez exemplos aí na aula, né? De novo, o mesmo exemplo, o eixo Z e a partícula girando. Qual que é o momento de inércia desse sistema? O momento de inércia lá, ó, só tem uma massinha, então nem preciso do somatório. É só pegar essa massa M e multiplicar pela distância do eixo de rotação ao quadrado. Qual que é essa distância? É o próprio raio da órbita. Então, o momento de inércia dessa partícula é mR2. Tá? Se você tem mais de uma partícula, você vai combinando os momentos de inércia. E se eu não tenho uma partícula, eu tenho um corpo, uma distribuição contínua, então o momento de inércia vira uma integral. O momento de inércia é a integral de R2 dm. A gente calculou 3 exemplos nas aulas passadas, na aula passada. A gente calculou o momento de inércia para um disco, que gira em torno do eixo central. A gente calculou da barra, que gira em torno de um eixo central, ou do ponto aqui, né? E o que mais que a gente calculou? Retângulo. Do retângulo, da placa retangular, em torno do coisa central, né? Então, alguém me perguntou lá no YouTube, falando assim, se eu tenho um disco de massa Mzão e raio R, e tem um anel também de massa Mzão e raio R. Eles vão ter momentos de inércia diferentes? Por que eles vão ter? Quem que vocês acham que tem maior momento de inércia? Sem fazer nenhuma conta aí. O disco ou o anel? Disco? Vai ser o anel. Anel. Por quê, gente? Lembra, o momento de inércia está relacionado à distribuição. Não é R2dm, né? Não é R ao quadrado vezes M lá, ó. Então, quanto mais afastada sua massa está do eixo de rotação, maior vai ser a dificuldade que ela tem de girar em torno daquele eixo.
Então, o disco, eles têm a mesma massa. Então, o disco, ele já tem massinha aqui, ó, perto do eixo, desde o início, ó. A massa está distribuída ali ao redor do eixo. O anel, não. Toda a massa está longe do eixo. Então, se você fizer a conta explicitamente para o anel, a gente vai ver que o I do anel é maior do que o I do disco, né? As massas estão mais afastadas do eixo de rotação, então ele tem maior dificuldade de rotação do que o disco, tá? Então, lembra que o momento de inércia está relacionado à geometria do corpo, à distribuição de massas em relação ao eixo de rotação. Agora, a gente vai dar um grande salto, gente, que é o seguinte. Pensa bem, então, tudo que você viu era um trem assim, né? Ó. LZ é igual a um I ômega Z, onde esse I é aquele somatório. Então, a gente fala, o momento de inércia, ele é da constante de proporcionalidade entre o momento angular e a velocidade angular. Só que a gente só via casos em que o momento angular era paralelo, estava no mesmo eixo, ó, momento angular. Se eu estou girando em torno do eixo Z, aparecia um momento angular que também estava na direção de Z, né? A rotação em torno do eixo Z, entenderam? Momento angular é um vetor. Ômega é um vetor também. Mas a gente só via casos em que os dois tinham a mesma direção. Ah, era assim, se eu estou girando em torno do eixo Z, o momento angular dava na direção Z apenas. A gente viu esse caso da partícula ali que eu acabei de fazer. A minha dúvida é o seguinte, pessoal. O que vocês acham? Se isso, isso parece meio óbvio, né? Tipo assim, é óbvio. Se você está girando em torno do eixo Z, você vai ter momento angular na direção Z. Ok. Né? Isso não é óbvio, né? Isso a gente está vendo que está acontecendo. Agora, pode acontecer de eu ter uma velocidade, de eu girar em torno do eixo Z, ou seja, de eu ter uma velocidade angular só na direção Z, e aparecer momento angular em outra direção? Vocês conseguem pensar em alguma situação assim? Em que eu estou girando em torno do eixo Z, mas aparece momento angular em outra direção. Isso não é intuitivo, tá, gente? Então, mas isso acontece. Então, dá um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que eu tenho agora uma partícula. Notem o seguinte. Não, tá, deixa eu desenhar primeiro. Então, lembrem que eu fiz um exemplo em que a partícula estava lá, rodando lá no plano XY, né, gente? Esse eixo Y tá ruim aqui. Tipo aqui, assim. Eu já fiz um exemplo em que a massa estava chapada lá no plano XY, rodando, a sua partícula rodando na mesa. Aí eu fiz R vec P, R vec P, R vec P. O tempo inteiro, o momento angular estava dando na direção Z. E a velocidade também era na direção Z. Agora, a minha partícula não está lá embaixo, tá? No plano XY. Ela está rodando lá em cima, ó. Ela está rodando numa órbita que tem um determinado valor de Z, que Z0. Tá bem? Então, ela está rodando lá em cima, no Z0. Vou até apagar esses eixos aqui. Agora eu quero calcular,
Então, aqui está a minha origem, tá? Meu sistema está aqui embaixo. Posso até fazer ele mais assim. Y, X. Então, agora eu estou olhando, meu sistema está definido, minha origem está definida. É uma massinha que está viajando lá em cima. E agora eu quero olhar para essa massinha quando ela... Aí você pode pensar o seguinte, ó. Para onde que aponta o ômega, gente, dessa massinha? Desse movimento? Ômega é um vetor, mas ele só tem qual componente? Bora, galera! Vocês estão viajando na maionese, gente? Componente Z? Isso, Matheus. Ó, mesmo lá em cima, qual que é o eixo de rotação? O eixo de rotação é Z. Então, ômega é um vetor, mas ele só tem componente Z, né? Tá lá o ômega, ó. Ômega, se eu fosse desenhar ele, tá apontando para cá. Origem ali. Agora, imagina que você está olhando para uma partícula, quando ela passou bem ali onde eu desenhei ela, que é justamente coincidente ali com o plano ZY. Olha lá o plano ZY, tá? Então, a partícula está bem ali naquele ponto. Vamos identificar o vetor momento angular para aquela partícula naquela posição. O que é momento angular? R VEC P. Cadê o R, gente? R é o vetor que localiza a massinha a partir da origem. Então, aqui está o meu vetor R. E para onde que aponta o vetor P, o momento linear dessa partícula aí, nesse momento específico? Tem a ver com a velocidade dela, a velocidade linear dela aponta para onde? Tangente? É sempre tangente à trajetória, mas nesse ponto específico que eu desenhei, ela é tangente à trajetória, tá? Mas ela aponta para onde? Para dentro, para fora, para cima? Para dentro. Para dentro. Concordam? Ela é tangente à trajetória, mas naquele ponto ela aponta para dentro, que aí ela vai começar a dar a volta, não é isso? Sem ser o Matheus, alguém que falou aí tangente, entendeu? Entendi, por causa da regra da mão direita, né? Isso. Beleza. Ômega, é isso. Pode pensar assim também. Então, ela está para dentro porque ela tem que ser tangente à trajetória e naquele ponto ela está indo lá, ó, contornar a coisa, né, o eixo, tá? Então, se eu fosse representar o meu vetor velocidade, ele está aqui apontando para dentro. Meu vetor velocidade, que é o próprio vetor momento, né? Momento linear, né? Então, vou representar aqui como P. Gente, faz a regra da mão direita aí para mim. Se eu fizer R, ó, o punho tá lá na origem. R, VEC P, ó, o P tá furando o plano. Ó, para onde que tá meu dedão, ó. Meu dedão, vê se vocês concordam, meu momento angular, ele vai dar aqui, ó. No plano YZ. Conseguem vir fazer a regra usar o produto vetorial com a regra da mão direita aí, ó. R, VEC V, dá um dedão no sentido desse vetor preto que eu desenhei? Sim ou não? Repete, por favor. Entendi. Ó, R, Gustavo, R é um vetor verde que liga, que ele está no plano YZ. Professor, eu acho que se você desenhar o vetor V para dentro ali e a galera pensar Deixa eu ver para se eu... onde que vai ser o somatório ali, sabe? Fazendo a resultante ali, fica mais fácil de ver. Porque pela regra da mão direita. Deixa eu ver se eu tenho um desenho melhor aqui.
Não tem. Deixa eu ver, peraí. Então, peraí, como é que é, Matheus? Eu pensei no somatório de vetor lá, com o V para dentro e o R apontando para lá. Eu vi que o somatório é da para esquerda, no sentido de... Mas produto vetorial não é o somatório, hein? Mas é só analogia para poder ver, entendeu? Fica mais fácil. Aqui. Ó. R é o vetor que sai lá, verdinho, que sai da origem, localiza a minha massinha. O vetor V, ele tá furando o papel aí. Não consigo desenhar isso. Gente, tá pra dentro, é um xizinho. Tá furando o papel aí, consegue ver? Sim, sim. Então, eu vou desenhar um xizinho, que é... Vocês estão pegando em regra da mão direita, hein, gente? É física 1, é da aula a dúvida. Geometria analítica. Então, ó, R, VEC, V... Entendeu? Ó, seus dedos estão na direção de R, estão ali no plano. Aí você vai dar um tapa ali, ó, vai abraçar o vetor com a palma da mão, pra dentro ali, ó. E o seu dedão cai na direção do preto. Acho que entendi, professora. Então, olha que coisa mais esquisita. A sua partícula está girando em torno do eixo Z. Então, necessariamente, o vetor dela, velocidade angular, se você fosse representar vetor velocidade angular, ele não tem componente X, nem Y, ele tem componente Z. Só que o momento angular dessa partícula, ele não é só na direção de Z, não. De Z é com certeza, ó, tem uma parte que é em Z, porque se você for decompor esse vetor preto, que é o momento angular resultante, tem uma componente em Z, mas tem uma componente em Y também. Y negativo ali, concordam? Concordam, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês, que é um conceito que talvez seja novo aí, né? É que às vezes um corpo gira em torno de um eixo, mas ele tem componentes do momento angular que são não coincidentes com o eixo. Como é o caso dessa partícula aí que a gente vê. Aí você fala assim, não, mas a partícula está girando em torno de Z? Como assim que ela tem componente de momento angular em Y? Pensa bem, se você for olhar, uma analogia que você pode pensar só para facilitar seu entendimento. Imagina que você não está vendo, né, não viu essa partícula dando uma volta completa em torno de Z. Tá? Você simplesmente olhou para ela ali na hora que ela passou por aquele ponto pretinho e viu que ela estava com uma velocidade para dentro aí da tela, né? E viu que ela estava com uma velocidade para dentro. Vocês concordam que, dependendo do que acontecer, você não sabe falar se essa partícula vai dar a volta em torno de Z ou se ela vai dar a volta lá embaixo em torno de Y? Concordam, gente? Sim. Então, se você não tem informação nenhuma, ela tem tanto uma tendência a descer ali e dar uma volta em torno de Y, então ela tem momento angular em Y. Essa que é a analogia, entendeu? É a capacidade que ela teria de rotação. Tá? Então, aí é que tá. Porque pensa bem, se agora aparece uma componente y do momento angular relacionado a uma velocidade em z, essa constante de proporcionalidade, que antes eu chamava de momento angular, né, gente? Essa constante de proporcionalidade, como assim que eu estou relacionando duas coisas que estão em direções diferentes? Então, o momento angular, o momento de inércia, na verdade, ele não é só um número, não. A gente fala que o momento de inércia, na verdade, ele corresponde a uma matriz
que define o tensor de inércia. Então, o I aqui, olha, existe um elemento de matriz que está lá na sua matriz do tensor, do seu momento de inércia, que relaciona, ó, é esse elemento de matriz aqui, ó, YZ. O que é o elemento de matriz YZ? É o elemento que relaciona o momento angular na direção Y com a velocidade angular na direção Z. Entenderam? Então, toda hora eu falo momento, é momento de inércia, né? Então, o momento de inércia não é só aquela coisa simples que a gente viu lá, integral de R2, dm, uma coisa fixa, não, tá? Na verdade, o momento de inércia, ele constitui uma matriz, que a gente chama que é um tensor de inércia, que tem 9 elementos. 9 elementos, tá? Então, é esse que era o objetivo da aula de hoje, ó. Quando você tem um vetor, momento angular, ele pode ter, né? Imagina que é um vetor geral, ele tem componentes x, y e z. Como é que eu relaciono o vetor momento angular com o vetor velocidade angular, que é o ômega x, ômega y, ômega z? A partir dessa matriz, que é a matriz do momento de inércia. E ela tem 9 elementos. Já estou adiantando, mas a gente vai chegar neles, tá? Então, esse aqui eu chamo de IXX, esse é o IXY, esse é o IXZ. Ó, a linha do X e as colunas, X, Y, Z. Então, esse é o elemento aqui, YX, esse é o YY, esse é o YZ. E esse aqui é o ZX, ZY e ZZ. Então, olha que legal. Antes, o que estava acontecendo era uma simplificação total disso, gente. O que estava acontecendo antes, ó, é que eu só tinha, basicamente, naqueles casos mais simples, do disquinho, blá, 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 esses valores aqui eram 0, ó, 0, 0. Essa é a representação do vetor, né, gente? A gente pode representar um vetor por uma coluna, não é isso? Concorda com o que eu estou falando? Vira uma matriz, tipo, né? Isso, uma matriz que é um vetor coluna, né? Então, olha, naqueles casos simples que eu tinha o disco, o vetor de rotação, a direção de rotação era Z só, então, ó, o ômega X era 0, o ômega Y era 0, só tinha o ômega Z. E todos os elementos lá, ó, né? Podia falar que todos os elementos lá da minha matriz eram 0, de modo que só sobrava aqui o LZ, ó. Então, antes eu tinha isso, LZ é igual, ó, como é que eu acho o LZ? Né? Multiplicar essa linha por essa coluna, então ficava lá, ó, IZX que multiplica ômega X dá 0, mais IZY que multiplica ômega Y, isso dá 0, mais IZZ, ômega Z. Então, só existia esse termo, ó. Por isso que era uma coisa tão simples da gente fazer, tá? Agora, então, vamos deduzir esses elementos de matriz. Então, a sua avaliação, suas questões de exercícios, elas têm a ver com o quê? Primeiramente, primeira parte, é você conseguir montar o tensor de inércia, a matriz com todos esses elementos para um determinado corpo rígido, tá bem? Professora, mas no caso ali, vai ter algum caso que vai ter velocidade angular e o momento de inércia em alguma outra direção? Fora da trajetória? Mas nós vamos fazer um exemplo do cubo. Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Aqui, Matheus. Então, a gente vai aprender a calcular a matriz, o tensor de inércia para um cubo que gira. Esse cubo, ele está girando? Ah, tá. Eu posso, tipo assim, o tensor de inércia, ele depende só da geometria, né? Ele não depende de para onde que ele gira. Né? Porque a matriz no momento de inércia só depende da geometria, você vai ver, tá? Mas eu poderia te falar assim, você pode calcular o tensor de inércia, deixa eu ver se eu calculei ele bonitinho aqui. Não.
Ele vai ter todos os elementos, Matheus. Para esse cubo, ele vai ter todos os 9 elementos. Nenhum vai zerar. Tá? Aí eu falo, mas o cubo, ele está girando em torno do eixo Z apenas. Então tudo bem. Então, na hora que você for montar o seu vetor coluna lá da velocidade angular, só tem ômega na direção de Z. Só que aí, olha, quando você fizer, vai ter LX, LY e LZ, ó. LX, LY, LZ. Porque como é que eu acho o LX? Pegando a primeira linha e multiplicando pela coluna. Só que esse elemento aqui, ele é não nulo, ó. Então, vai ter componente LX, vai ter componente LY e vai ter componente LZ. Entendeu? Entendi. Mesmo que o seu cubo esteja girando apenas no eixo Z, em torno do eixo Z. Vai ser meio estranho, professor. Não é? Não é intuitivo, mas por isso que eu dei o exemplo para vocês dessa partícula. Ela é o exemplo mais simples que a gente vê que isso pode acontecer. Vocês entenderam ele? Quando eu tenho uma partícula que estava girando lá em cima, em torno de um Z igual a Z0. Quando eu calculo o momento angular dela, ela gira só em torno do eixo Z, mas quando eu calculo o momento angular dela, aparece uma componente em Y. Entende, Matheus? Não, agora eu entendi. É exatamente isso. Esse é o caso mais simples que a gente teria. Eu giro em torno de uma direção fixa, Z, só que tem momento angular na direção Y. Então, lembra mas de onde que isso vem? Porque essa partícula, se eu olhar para determinadas posições, eu vejo que ela realmente tem uma capacidade de girar em torno de Y, mesmo que ela não esteja girando. Tá? Entendi. Então, gente, como é que que essa aula vai até que horas? 3h10, professora. Gente, então vamos lá para a gente montar isso aqui. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Essa turma é muito calada. Então, assim, aí eu fico na dúvida se vocês não estão entendendo nada ou se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Então, eu vejo que vocês têm um problema da base aí, a física 1 tem um problema da regra da mão direita e tal. Então, e essa matéria não é fácil, né? É vetor puro. Então, pega essa aula, assiste de novo, eu tenho o PDF, né, que são as notas, façam essas contas de novo, tá? Senão vai parecer uma coisa muito sem pé nem cabeça, mas eu acho que eu dei os fundamentos, a base eu expliquei, né? Esse da partícula é tudo que você precisa entender para você perceber que existe isso mesmo, tá? Então, olha, para a gente montar, isso aí tá no Marion, deixa eu ver se está feito. No Marion, gente, está com uma notação diferente, ele come muitas etapas, tá? Eu vou mostrar como é que o Marion chega nessa matriz do tensor de inércia. Então, vamos lá, olha, eu tenho lá, né, aquela minha expressão do momento angular geral. A gente viu que no caso do disquinho, bonitinho, que gira lá no plano XY, isso aqui fica fácil de calcular, e aí acaba que só tem momento angular na direção de Z. E aquilo virou lá um alfa, M alfa, R alfa ao quadrado, ômega Z. Tá? E eu chamei isso aqui de momento de inércia, e isso era um número, né? Ou seja, por que faz sentido isso? Porque aqui eu estou relacionando duas coisas que estão na mesma direção, tá? Só que, na verdade, para casos mais complexos, isso não vai ser um escalar, né? Isso vai ser uma matriz, onde os elementos dessa matriz vão relacionar direções de momento angular e de velocidade angular que podem ser diferentes, podem ser não coincidentes. Como é que eu chego, como é que eu provo isso? É só eu resolver, ó, esse produto vetorial, de forma geral, tá? Então, olha lá, eu fiz aqui, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. Vou até abrir a câmera aqui. Gente, vocês sabem resolver, vocês lembram, né? Como é que resolve produto vetorial por meio aí desse determinante? Lá de geometria analítica?
Não? Se eu tenho lá Como é que é, professor? Repete, por favor. Ó, eu tenho essa expressão. Deixa eu apagar esse slide aqui. Eu tenho essa expressão aqui do momento angular, né? De um caso geral do corpo rígido. Aí vocês veem que eu tenho que somar para todas as massas, mas basicamente eu tenho que fazer dois produtos vetoriais, né? O primeiro é de ômega com R alfa, que é esse aqui de dentro do parênteses. E depois eu tenho que fazer R alfa, VEC, o resultado do parênteses, concordam? Sim. Só como é que eu faço isso? Isso são vetores, ó. Ômega é o vetor velocidade angular. R é o vetor que localiza a massa, ó. Então, como é que eu faço isso? É como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho um vetor que é um na direção I, mais um na direção J, mais um na direção K. Eu quero fazer o produto vetorial dele. Então, aqui, ó. X, Y, Z. Então, ó, 1. Esse é meu primeiro vetor, ó. Eu quero fazer o produto vetorial dele com outro que é 3 na direção X, 4 na direção Y, 5 na direção Z. Vocês sabem fazer o resultado desse produto vetorial? Vocês lembram como é que faz produto vetorial? Fazendo a conta? Gente, me fala. Relembra aí, professor. Hã? Pelas diagonais. Isso. Aí, não sei, aí cada um aprende de um jeito, mas tem gente que repete as duas primeiras As colunas. duas últimas colunas. Sai cortando, faz um monte de coisa, né? O que eu vou fazer é resolver isso, tá, gente? Então, olha, eu faço assim, eu não sei se alguém faz assim, mas para eu achar qual que é o resultado disso na direção X, eu tampo a coluna do X e faço esse vezes esse, menos esse vezes esse. Alguém faz assim? Não. Não? Bom, gente, então para vocês aqui eu vou deixar o resultado, porque isso aqui é geometria analítica, tá? Então, olha, primeiro lá, produto vetorial, era o produto vetorial, vou só indicar os passos. Do vetor ômega, o que é o ômega? Como é que eu monto lá o meu determinante? Ó, ômega x, é a componente x da velocidade angular, agora é um caso geral, tá, gente? Olha lá, o caso geral que eu desenhei. O vetor ômega, ele aponta numa direção qualquer lá, e ele tem componente x, y e z. Ele não é coincidente com nenhum eixo, tá? Então, seu ômega tem as três componentes. Ok? O meu vetor R, o vetor R é escrito assim, ó, é o vetor que localiza a partícula. Então, ele tem componente X, o alfa indica que é aquela particulinha, tá? Então, é X para a partícula alfa lá, Y na direção de Y e Z na direção de Z. Quando eu resolver esse produto vetorial, ômega VEC R, eu vou cair nisso aqui, ó. Vou resolver aqueles produtos cruzados, tal. Então, vai ser assim, ó, ômega Y, quer dizer, a componente Y do ômega, vezes o Z da partícula, menos ômega Z, Y alfa na direção X. Lembra que o produto vetorial, o resultado tem que ser um vetor, né? Então, aqui estão as componentes desse vetor, ó. X, Y, Z. Tá? Aí agora eu vou para o meu último produto vetorial, ó, que é esse aqui, ó. Então, que vai ser agora o quê? O R VEC, ômega VEC R. Então, agora aqui vem o R na primeira linha. Lembrando que o R que localiza a partícula é X da partícula na direção de X, Y da partícula na direção de Y, Z da partícula na direção de Z. E o outro vetor? O outro vetor é aquele ômega VEC R que eu acabei de calcular lá em cima, ó. Aí eu coloquei as componentes dele aqui, ó. A componente X é ômega Y, Z da partícula alfa, menos, tá vendo? A componente Y é ômega Z X alfa, tal. E a componente Z é isso aqui. Agora eu calculo o produto vetorial desses dois vetores. E olha o resultado, ó.
Então, a componente I, para que eu estou fazendo isso? Gente, vocês concordam que eu estou calculando o momento angular? É o momento angular. Eu preciso calcular esse monte de produto vetorial para eu achar as componentes do momento angular, né? Não vou ficar retomando tudo, não. Para que eu estou fazendo isso? Porque o momento angular é igual ao momento linear. Você tem que saber né, em que direção o seu corpo está girando. Isso tudo é fundamental para você resolver a rotação do corpo, tá? Então, olha que interessante, ó. Pense bem. A componente X do momento angular, que é essa aqui toda, ó. Olha o que ela deu. Esse trem gigante aí, né? Só que eu vou dividir isso em partes aqui, ó. Olha, vocês concordam que eu posso fazer assim, ó? Y alfa quadrado mais Z alfa ao quadrado menos X alfa Y alfa menos X alfa Z alfa. E aqui deu ômega X, ômega Y, ômega Z. Então, olha que interessante, ó. Aqui, se eu montar isso como um produto de matrizes, a minha componente X do momento angular, que é essa aqui, ó, é pegar a primeira linha dessa matriz e multiplicar pela coluna, que é do vetor velocidade angular, certo, gente? Então, ó, se o meu elemento de matriz aqui for y ao quadrado mais z ao quadrado, dá exatamente isso que eu vi aqui, ó. Que vai ser L vezes ômega x, estão vendo? O que mais? Sim. Aí, ó, o meu segundo elemento aqui da matriz, eu coloquei o xy negativo, ó, menos xy, porque ele vai multiplicar quem? O ômega y, igual tá aqui, ó. Estão vendo? E, então, o meu outro elemento de matriz tem que ser o menos xz. X é a componente X do vetor lá da partícula, que localiza a partícula. Né? A componente X é a componente Z, produto delas. Negativo para multiplicar pelo ômega Z, e dá exatamente essa componente que eu vi aqui. Entendem o que eu estou fazendo? Sim. Se eu for calcular a componente Y, daquele determinante todo lá, vocês vão ver que a componente Y vai dar esse negócio gigante aqui, ó. Aí, então, vamos montar lá na minha matriz, ó. Isso, o que quer dizer isso que você achou? Ah, é a componente Y do momento angular daquele objeto. Então, notem agora o que vai ficar, olha. Vai ficar aqui, vai ficar menos... Deixa eu deletar isso aqui. Olha lá, vai ficar menos XY, menos X alfa, Y alfa. Aí eu vou multiplicar com ômega X, ó. Aí vai ficar ali no meio X ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, X alfa ao quadrado mais Z alfa ao quadrado. Aí eu vou multiplicar com ômega Y. E ali vai ficar um menos YZ. Estão vendo? Então, ó, é isso aí, ó. Quando eu... O que é o LY? O que é o momento angular Y? É pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Que é exatamente o que eu achei ali, ó, fazendo aquela conta da matriz, do determinantezinho. E vocês iam perceber que eu não fiz aqui a conta para a componente Z, mas é só a gente seguir aqui a ideia, ó. A componente aqui vai ser menos Z alfa X alfa, aqui vai ser menos Z alfa Y alfa, e aqui vai ser X alfa quadrado mais Y alfa quadrado. Então, olha só, gente, essa é a matriz, é o chamado tensor de inércia. Esse é o tensor de inércia, ó, porque são os elementos dessa matriz que relacionam as diferentes componentes
do vetor momento angular com o vetor velocidade angular. Então, olha, esses elementos da diagonal principal, vocês veem que eles são diferentes, né, ó? Os elementos da diagonal principal, eles são sempre essa soma de quadrados, ó. Então, esse elemento aqui, a gente chama de, esse aqui é o IX, ou I11, tá? É o primeiro elemento da matriz, ó. Primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o I22 ou IYY. Segunda linha, segunda coluna. E esse é o I33 ou IZZ. Terceira linha, terceira coluna. Tá? Então, esse elemento aqui a gente chama de IXY ou I12. Esse aqui é o IXZ. Então, esse aqui é o IYX. Esse aqui é o IYZ. Estão entendendo? Esse aqui é o IZX. Esse aqui é o IZY. E esse aqui é o IZZ. Então, eu tenho 9 elementos do meu tensor de inércia. Mas como é que eu calculo? Ó, você acabou de fazer, ó. É pegar o Y da partícula ao quadrado mais o Z da partícula ao quadrado. Entendem? E lembrando que tem um somatório de N aqui, né? Que nós esquecemos. Que o momento angular, ó, tem um somatório aqui, que eu tenho que somar para as partículas. Então, na verdade, se eu tiver 2 partículas compondo o meu sistema, eu vou ter que fazer isso, somar para a primeira partícula e depois para a segunda partícula. Tá? Acho que eu vou fazer um exemplo prático aqui para ver se vocês compreendem como que eu acho o tensor de inércia de um objeto, de um corpo rígido. Então, eu vou fazer esse cálculo para o cubo. Então, ó, aí você fala assim, não, mas como é que é? Eu vou partir de onde? Gente, isso aqui, ó, tem lá nos livros, tem lá. Deixa eu ver se no Marion tem esse jeito que eu escrevi. Tem um pouquinho diferente, mas tem, tá? Qualquer livro vai ter isso. Lá no Marion tem essa descrição aqui, ó, explícita dos termos dos elementos, tá? Do tensor de inércia. No Marion também tem escrito um termo genérico, que é isso aqui, ó. A partir do somatório. Você pode construir cada elemento da matriz a partir dessa notação aqui, tá? Eu não vou abrir ela aqui agora, não, só porque senão a gente não consegue fazer nenhum exemplo. Vamos usar a forma explícita que eu escrevi ali. Então, vamos lá. Vamos supor que você está na prova lá. Você tem que calcular o tensor de inércia do cubo. Então, eu vou fazer aqui passo a passo com vocês. Então, ó, o tensor de inércia do cubo, calcule tensor de inércia de um cubo homogêneo de densidade ρ, massa mzão e lado L, como ilustrado ao lado. Então, lembre o seguinte, pessoal. O que é isso que você está fazendo? Ah, gente, a todo objeto, a todo corpo rígido, existe uma matriz associada, que é a matriz chamada de tensor de inércia, cujos elementos da matriz relacionam a direção do momento angular com a velocidade angular. Ah, como assim? Porque pode ser que esse cubo aí, pode ser que dependendo da geometria dele, tá? Onde você coloca o seu sistema de coordenadas, isso é fundamental lá também, tá? Pode ser que você coloque o seu sistema de coordenadas de modo que ele vai girar só em torno do eixo Z, mas existe o tensor de inércia, depende da massa dele, né? De onde estão as massas do cubo. Depende da geometria do cubo, tá? Então, pode ser que tenha um elemento da sua matriz que vai te dar que existe uma componente LY, mesmo que ele gire só em torno de Z. Ah, que elemento é esse, ó? Qual o elemento da matriz que eu tô querendo, então? Qual desses elementos aqui, ó? Que relaciona a velocidade angular em Z e o momento angular em Y? É o elemento de matriz YZ. Então, ele é esse aqui, ó.
Não, esse aqui, né, gente? Esse aqui, ó. Entenderam? Cadê o cubo? Hum, deletei o desenho do cubo? Acho que não. Deixa eu ver. Tá. Deletei uma página aqui. Tá. Mas não tem problema não, eu desenho ele aqui de novo. Então, ó, vamos tentar fazer... O cubo, ele estava desenhando assim, ó. Tá. E aqui tava, a origem estava aqui, ó. Tá? Então, o vértice do cubo lá de trás estava na origem do sistema e o cubo era o cubo de lado L, tá? E o que mais que falava? O cubo tinha uma massa emisão e uma densidade volumétrica de massa ρ constante. Então, vamos calcular os elementos. Vou começar com o primeiro elemento do tensor de inércia lá do cubo, que é o elemento IXX. Se eu for olhar pela definição daquele elemento, olha só, ó, vai lá, vamos supor que você tem, né, você está consultando, olha lá, o seu primeiro elemento é esse aqui, ó. E tem um somatório das massas do lado de fora. Então, meu primeiro elemento, que é o meu IXX, está escrito assim, é o somatório em alfa de M alfa, que multiplica Y alfa ao quadrado mais Z alfa ao quadrado. E daí? Tá. O cubo, ele não é um somatório de massas, ele é um objeto contínuo. Então, ao invés de escrever somatório, eu vou escrever uma integral, tá? Então, meu IXX, ele vai ser igual a uma integral de dm de y2 mais z2, z ao quadrado. Tá? Não preciso colocar alfa, porque alfa era o índice da partícula específico, né? Estão acompanhando aí, gente? Sim. Tá. Só que, como é que eu vou integrar em dm? Eu vou parametrizar no volume, né? Então, lembra que ρ, que é a densidade volumétrica do cubo, é dm dv. Então, dm é a mesma coisa que ρ dv. Então, o IXX vai ficar integral de ρ, y ao quadrado, mais z ao quadrado, dv. Como é que eu parametrizo o dv para um cubo? Qual que é o elemento de volume de um cubo? Posso usar coordenadas cartesianas, né? dx, dy, dz. Sim. Então, onde tiver dv, eu vou colocar dx, dy, dz. Então, na verdade, essa minha integral é uma integral tripla. Por quê? Porque o x, olha lá para a geometria do cubo, do jeito que foi desenhada, tá? O x, ele varia de 0 até L, o y também de 0 até L, e o z de 0 até L, tá? Se a origem do seu sistema estivesse lá no meio do cubo, seria de menos L sobre 2 a L sobre 2, menos L, entendeu? Depende, então, de como está a sua distribuição em torno do seu sistema lá que você definiu. No caso, ele que desenhou isso aí pra gente, tá? Então, é uma integral tripla. O que eu posso fazer? Tirar o ρ da integral, porque ele fala que o ρ é constante. Então, IXX, tira o ρ da integral, que é ρ. ρ é a massa do cubo, dividido pelo volume dele, que é L ao cubo, tá? Estou só já organizando. Integral tripla de y2 mais z2, eu vou só reorganizar esses.
para tentar fazer de forma mais clara para vocês, tá? Então, de 0 até L. Então, como é que eu vou resolver essa integral tripla, gente? Vai lá, ó. Começa de dentro para fora. Cada um também tem a sua jeito de resolver, mas vou dar um padrão aqui para quem não lembra como é que faz a integral tripla. Então, olha, eu vou começar resolvendo essa integral de dentro, ó. A mais interna, que vai ser a vermelha. Depois, com o resultado que sobrar, eu faço essa aqui. E, de forma proposital, eu deixei a do x por último, por quê? Porque nada nesse parênteses envolve x, então ela é a mais fácil, tá? Eu tenho que ter cuidado com as que envolvem y e z. Então, vamos resolver a integral lá que está dentro do coisa vermelha. Depois eu multiplico aqui por essa constante, tá? Então, olha, vocês concordam que essa integral ela é integral de 0 a L de y2 dz mais z2 dz. Eu fiz só a distributiva aqui, tá? Ó, com o elemento dz, tá? Que tá lá dentro. O que é a integral de y2 dz? A integral, ela é só a integral no eixo z. Vocês concordam que y, nesse caso, é como se fosse um número? É como se fosse uma constante? Certo, gente? Integração de dz. Só integração em dz. Então, isso aqui, ó, é y2, integral de dz, que é o próprio z. Z de 0 até L, né? Então, eu vou até simplificar aqui para dar tempo de eu terminar isso. Então, já vou escrever isso aqui como sendo y2 que multiplica L, que eu só resolvi a integral em dz, tá bem? Mas, agora não, agora tem que integrar o z ao quadrado. Isso vai ficar z ao cubo sobre 3. De 0 até L, então vai ficar L ao cubo sobre 3. Concordam? Então, esse é o resultado da minha integral vermelha. Agora, eu vou fazer a minha integral verde. Dúvidas, me parem aí. Então, a minha integral verde vai ficar como? Ó, vai ficar integral de 0 até L, disso aqui, ó, que eu vou integrar em dy. Então, vai ficar, vou fazer a distributiva, ó, y ao quadrado L dy mais L ao cubo sobre 3 dy. Então, aqui é a mesma coisa, ó, o L pode sair da integral, vai ficar a integral de y2 dy, que é y3 sobre 3. Eu já resolvi ali, né? E essa aqui é a mesma coisa, ó, vai ser L a quarta sobre 3. Então, no fim das contas, essa integral verde deu 2L a quarta sobre 3. Seria L a quarta sobre 4, não? Isso, desculpa. Valeu. Então, no fim das contas, vê se está tudo certo aí agora, peraí. L a quarta sobre 3, mais L a quarta sobre 4, é isso? Sim, acho que é. Isso. Então, vai ficar 12, né? 4 mais 3, 7, L a quarta. Não, gente, estou viajando. L é a terceira, não? Vai ter. É. Não, isso aqui é constante, ó. Ó, tava certo antes. Ó, volta lá. Aqui o L pula para integral. Então, fica integral de y2 dy, que vai dar y3, y ao cubo sobre 3, não é isso? Então, ó, L ao cubo sobre 3. Mais. Isso aqui é constante, ó, então isso pula para fora da integral. Então, aqui vai ser integral só de dy, que é um L. Então, tá certo que é 2L a quarta sobre 3, certo? Agora sim. Beleza? Beleza ou tô viajando aqui? Não tá certo, professor.
Então, a última vai ser, ó, vai ser a integral de 0 até L do que sobrou, que é esse 2L a quarta sobre 3, integral de dx. E tem a constante aqui que eu vou multiplicar, né? Ficou faltando. Então, olha, vai ser Nzão sobre L ao cubo, 2L a quarta sobre 3, integral de dx vai ser L. Então, isso deu 2L, 2Mzão, L ao quadrado sobre 3. Não é isso? Concordam? Então, olha, eu calculei o meu x, o primeiro elemento, e deu 2Mzão, L ao quadrado sobre 3. Vou fazer para cada um dos... Isso. Você teria que calcular, se a tensão de Ness vai fazer para cada elemento. Só que qual que é a salvação, gente? Essa matriz, vamos pensar no caso do cubo. No caso do cubo, é tudo igual, no sentido, a diagonal é toda igual, porque pensa bem, quando você for fazer o y, ao invés de ser y aqui, você vai colocar x. Só que você vai fazer a mesma integral, tá vendo? Você só está trocando os índices, mas como o cubo tem essa simetria, que é tudo igual em x, y, z, no fim das contas, você vai ver que se você calcular os elementos da diagonal principal, eles são todos iguais. Eles são todos iguais, então você não precisa fazer essas contas. Agora, qual que é o outro que você vai ter que calcular? Você vai ter que calcular esses aqui, só que eles também são todos iguais. Vamos calcular, ele é rapidinho. Vamos calcular esse aqui, ó, que é o IXY. Então, se você olhar lá para a sua expressão de como que acha o IXY, olha lá. É o somatório em alfa, de N alfa, menos XY, ó. Então, é menos o somatório em alfa, de N alfa, X alfa, XY, ó. X alfa, Y alfa. Então, só vou transformar isso para uma integral, ó. Então, isso aqui vai ficar menos a integral de ρ, dv, de x, y, tá? Então, o ρ pode sair, então é a mesma coisa, ó. Ρ é m sobre L3, aí vai ficar a integral de xy, integral tripla, né? dx, dy, dz. Tá? Então, se eu resolver a integral de dentro aqui, ó, todo mundo de 0 a L. Então, se eu resolver a integral de dentro, isso aqui vai ser, o y pode sair da integral, que é como se fosse uma constante. Integral de x dx vai dar x2 sobre 2, vai dar L2 sobre 2. Agora eu vou fazer a integral do meio aqui, ó, que é dy. Então, ela vai ser a integral de 0 até L, do que sobrou, ó, que é y, L ao quadrado sobre 2, dy. Aí, ó, o L ao quadrado sobre 2 pula, integral de y dy vai ser L ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai dar L à quarta sobre 4. Então, a última integral vai ser a integral do que sobrou, vai ser multiplicar, né, pela constante lá de fora. L à quarta sobre 4, integral de dz. De 0 até L, que vai ser, então, isso aqui vai dar L. Então, vai dar menos M sobre L ao cubo, L à quarta sobre 4 vezes L. Então, vai dar menos M, L ao quadrado sobre 4. Então, todos esses elementos aqui, ó, vão dar menos ML ao quadrado sobre 4. Ah, por que são todos, gente? Porque, pensa bem, se eu trocar o índice, ó, lembra que esse terceiro é o IXZ.
E xz, ao invés de y, eu coloco z. Vai dar a mesma conta, tá? Então, por causa da simetria cúbica lá, tá? Então, a gente vai perceber que vai dar tudo igual. Então, não é tão trabalhoso assim, como parecia. Por causa do cubo. Então, esse é o tensor de inércia do cubo. Você calculou ele para esse sistema de referência que foi dado. Ah, o que eu faço com isso agora? Aí eu posso te perguntar assim, ó, uma vez que você já calculou, letra A, calcule o tensor de inércia do cubo. Letra B, esse cubo gira em torno do eixo Z. Determine o seu vetor momento angular. Então, você vai resolver aquele produto de matriz. O que é o momento angular? Como é que eu faço isso? Lx, Ly, Lz. Aqui está o momento de inércia, o tensor de inércia lá do cubo, ó, com todos aqueles elementos. Aí eu falei que ela só gira em torno do eixo Z. Então, esse aqui é 0, 0, esse aqui é ômega Z. Então, você faria a conta, ó. Como é que eu acho o Lx? Primeira linha vezes primeira coluna. Ly, segunda linha vezes primeira coluna. Lz, esse vezes esse. Entenderam? A ideia, né? Complexo, cara. Muito complexo. Gente, então, o que eu estou pensando? Na aula que vem eu vou dar uma aula para outra turma, eu marquei uma aula síncrona, para eu fazer mais exemplos, que eu acho que, não sei, aula gravada, não sei se vocês... Às vezes eu acho que vocês entenderam, vocês não entenderam. Eu acho que síncrona é que a gente vê. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Mas eu sempre me preocupo com essa turma, né? Porque eu nunca tenho muito feedback seus. Então, e vocês têm um problema dessa base, né? Mesmo do produto vetorial, ou então vocês sabem, como vocês não respondem, eu não sei. Então, é sempre esse problema, tá? Então, vejam se vocês entenderam, tragam as dúvidas em relação. Vocês têm que revisar essa aula, eu sei que tá tudo apertado, tá? 1 milhão de matérias para fazer, mas nós temos que seguir, né, gente? Nós estamos voltando presencial, então vamos tentar eliminar essas coisas, tá? Vou parar de gravar aqui.